Olá pessoal, vamos começar mais um capítulo dessa obra-prima, mas antes disso não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações, nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos, conto com vocês. Agora vamos lá. Ao ver os pedaços de doces delicados sendo limpos por Nieli, Duzé e Lupial, os filhos dos nobres sentiram-se deprimidos e de coração partido. Por que eles não tinham esse tratamento? Xiao Ningguer também comeu alguns pedaços. Observá-la comer devagar era uma visão que aquecia o coração e deliciava os olhos. Depois de conversar com Nieli por algum tempo, Xiao Ningguer voltou para seu lugar. Lupial acariciou o ombro de Nieli, piscou e perguntou: "Desde quando você ficou tão íntimo da nossa deusa Ningguer? Justifique-se." Nieli deu de ombros: "Nós somos apenas amigos normais." TSC, ninguém acredita nisso. Seja Duzé ou Lupial, ambos olharam para Nieli com desprezo. Se vocês são apenas amigos normais, por que a deusa Ningguer prepararia café da manhã para você? Perguntou Duzé. Não importa como Nieli explicasse, Duzé e Lupial não acreditariam nele. Várias crianças nobres da classe olharam para Nieli. Seus rostos estavam cheios de hostilidade. Nieli roubou uma de suas deusas. Como podiam estar felizes? Talvez ela precisasse da minha ajuda, respondeu Nieli. Nieli, este pirralho, é cheio de segredos, pensou Duzé. Não importa como Duzé ou Lupial tentassem tirar alguma coisa dele, Nieli simplesmente não lhes dizia nada. Eles perceberam que eles só poderiam, amargamente, desistir. Eles decidiram investigar a relação entre Nieli e Xiao Ningguer. Quando o sino para a aula começou a tocar, Shen Xiu veio rebolando e entrou na sala de aula. Ao contrário de sua atitude arrogante habitual, o sorriso em seu rosto parecia genuíno. Os três voltem para seus lugares, disse Shen Xiu, olhando para Nieli, Duzé e Lupial. Há VIPs aqui para observar suas palestras, naturalmente ela não se atreveria a ser precipitada. Hoje eu vou falar sobre padrões de inscrição. Quer se tratem de lutadores ou espiritualistas demoníacos, padrões de inscrição são muito importantes. Os padrões de inscrições são separados em duas partes, respectivamente os padrões de encantamento e os padrões de batalha. Os padrões de encantamento podem ser inscritos em armaduras e armas. Com isso pode aumentar em muitas habilidades de combate, tornando aquelas armaduras e armas ainda mais fortes, especialmente se elas forem usadas por um espiritualista demoníaco. Eles podem fazer uso de armas e armaduras com padrões de encantamento sobre ele para liberar muito mais poder do que a sua força base. Quanto aos padrões de batalha, eles são usados com pergaminhos de padrão de inscrição. Ao inscrevê-lo no pergaminho e depois ativá-lo, pode ter uma súbita explosão de poder de combate. A coisa mais chocante é que Shen Xiu começou a explicar um conteúdo importante hoje. Os padrões de inscrição são extremamente profundos e misteriosos. Eles têm sido usados desde os tempos do Império Vento Nevado. Eles estão sendo continuamente aprimorados com o passar do tempo. Mas durante a Era das Trevas, o continente sofreu muitos ataques de bestas demoníacos. A Cidade da Glória só conseguiu herdar uma pequena porção deles, provenientes de 3 categorias. Padrões do Vento Nevado, padrões das Chamas Sagradas, padrões da Guerra Primordial. Que são dos atributos Vento Nevado, Fogo e Neutro, respectivamente. Hoje nós iremos falar sobre padrões de encantamento. Shen Xiu disse suavemente, seu tom tornou-se mais suave em comparação com o tom habitual. Fora da sala de aula, 3 homens idosos sentaram-se juntos, ouvindo a aula. O conhecimento dos membros da família sagrada é bastante profundo. Ter um dos seus ensinando estes estudantes é definitivamente bastante vantajoso. Um dos homens idosos disse com um sorriso. Ele era Yeseng, o vice-diretor do Instituto Sagrada Orquídea. Alguns alunos desta classe são muito bons, não importa se é Ezion, Shen Yu ou Xiao Ningguer, um dos homens idosos disse soando muito satisfeito. Ele era professor do Instituto Sagrada Orquídea e se chamava Lu Ye. Além de Yeseng, um homem idoso,
vestido de cinza, sentava-se ao lado deles. Luia não conhece a identidade do ancião de vestes cinzas. Este ancião de túnica cinzenta simplesmente sentou-se, mas exalava uma aura poderosa e de prestígio, fazendo Luia ter cuidado com as suas palavras quando falava. Ele não se atreveu a cometer um pequeno erro em seu discurso. "O que acha?" perguntou Yeseng, olhando para o ancião de cinza. O ancião vestido de cinza murmurou em resposta. Luia pensou, qual é a identidade deste ancião de túnica cinzenta? Ele tratou Lu Seng, vice-diretor, com indiferença. Seu status não deve ser baixo. Temo que seu status possa até ser mais elevado do que o diretor do Instituto Sagrada Orquídea. Depois de pensar nisso, Luia não ousou falar mais nada. Os alunos da sala de aula não sabiam que havia pessoas fora da aula observando a palestra. Era difícil acreditar que Shen Xiu realmente estava ensinando algumas coisas importantes, então todo mundo prestou atenção e ouviu. Shen Xiu levantou um pouco o peito. Seu rosto, que estava cheio de orgulho, e disse, "Hoje eu quero falar sobre os padrões da chama sagrada." Na pesquisa sobre os padrões da chama sagrada, a família sagrada, sem dúvida, tem uma vantagem bem merecida. Os padrões da chama sagrada têm 66 padrões de fundação. Este padrão, por exemplo, Shen Xiu desenhou um totem formado a partir de muitos padrões que se completavam no quadro negro. Este é o padrão Explosão Solar Escarlate. Este padrão de inscrição foi criado pelo mestre da Sagrada Família da primeira geração da Família Sagrada. É o padrão de inscrição de nível bronze mais poderoso. Este padrão é composto de 36 padrões de fundação combinados juntos. É, também, o padrão mais complexo entre os padrões de nível bronze. Em seguida, falaremos sobre esses 36 padrões de fundação. Shen Xiu começou a falar sem parar. A maioria dos alunos da classe estava ouvindo com grande interesse, no entanto Nieli era o único a não estava prestando atenção. Ele não tinha nenhum interesse nesses padrões de fundação. Além disso, existem mais de 600 padrões de fundação da chama sagrada, não 66. Se não fosse por Ye Zion e o tesouro no Instituto Sagrada Orquídea, Nieli nem sequer ficaria na classe ouvindo a aula inútil de Shen Xiu. Na sua opinião, o conhecimento dela estava cheio de falhas. Sua lição simplesmente não deve ser ouvida. Afirmar que um padrão simples como a explosão solar escarlate é reconhecido como padrão de inscrição de nível bronze mais forte é simplesmente se achar demais. O olhar de Shen Xiu varreu os alunos da turma e, finalmente, caiu sobre Nieli. Anteriormente, Nieli a contradisse e a menosprezou. Ele até fez uma aposta com ela. Ela o odeia desde aquele dia. Quando ela viu que Nieli não estava prestando atenção em sua aula, ela riu. Ela finalmente encontrou sua chance. Shen Xiu continuou tagarelando sobre os 36 padrões de fundação. Nieli não demonstrou um único interesse e simplesmente adormeceu sobre a mesa. Neste momento, o vice-diretor Yeseng, que estava sentado lá fora, não ficou muito feliz quando viu essa cena. Ele olhou para o ancião de túnica cinza ao seu lado. Há uma figura importante aqui hoje para observar a aula e o aluno estava realmente dormindo na sala de aula. Ele estava simplesmente jogando lama no nome do Instituto Sagrada Orquídea. Ele não sabia o nome daquele aluno. Se soubesse, definitivamente o expulsaria do instituto e nunca mais o deixaria retornar. Vendo que o ancião vestido de cinza não tinha nenhuma reação à ação de Nieli, o vice-diretor Yeseng estava secretamente aliviado. Luye, que está sentado ao lado deles, severamente disse, na classe de lutadores aprendizes, há inevitavelmente bons e maus alunos misturados. Eu certamente castigarei este aluno mais tarde. Os pais gastam tanto dinheiro com ele, para mandá-lo para a escola, para ele simplesmente dormir. Yeseng assentiu com a cabeça. Luia conhece seus deveres. Por Nieli ter adormecido, todos viram que o semblante de Shen Xiu ficou pesado. Um aluno dormir durante a aula significa que sua lição era chata, não é? Nieli!
Shen Xiu falou em uma voz profunda enquanto caminhava para o lado de Nieli. Nieli estava dormindo feliz porque não havia dormido muito bem na semana passada. Ele mal abriu os olhos, vendo que ainda estava muito sonolento, e disse: "O que foi?" Vendo Shen Xiu acordar Nieli, um bando de alunos nobres riram. Eles queriam ver Nieli envolvido em mais problemas. Quem lhe pediu para roubar a deusa de seus corações? Ele está condenado desta vez. Du Zé e Puliao sorriram amargamente um para o outro. Não importa o que, dormir na classe é algo que não se atrevem a fazer. A atitude de Nieli fez Shen Xiu ficar ainda mais furiosa. Ela disse em uma voz profunda: "Você está dormindo na minha aula. Você já sabe tudo isso?" Sim, Nieli calmamente disse. Você... Shen Xiu ficou sem palavras, se sentindo sufocada pelas palavras de Nieli. Desde o início da lição Nieli estava dormindo. Ele disse que já sabe disso. Quem acreditaria em suas palavras? Shen Xiu zombou friamente: "Já que você já sabe, por que você não nos fala sobre o padrão de inscrição no quadro negro?" Os olhos de Nieli percorreram o padrão de inscrição e disse: "Este é um padrão de nível baixo de chamas sagradas. Ele mal pode ser considerado um padrão de nível bronze. Com 38 padrões em sua estrutura, seu poder é fraco, porém é bom o suficiente para ser usado para ferver água." Ouvindo o que Nieli acabou de dizer, toda a turma começou a rir. Haha, eu quase morri de rir. Ele realmente não ouviu nada do que a professora disse. Para realmente dizer que o padrão Explosão Solar Escarlate tem 38 padrões de fundação em sua estrutura quando, mais cedo, a professora Shen Xiu acabou de explicar que existem apenas 36 padrões de fundação em sua estrutura. Eu ri tanto que estão escorrendo lágrimas. Ele realmente disse que é usado para ferver água, disse um dos alunos enquanto ria. Enquanto Ye-Ziun não podia deixar de sorrir, Shen Yue ficou um pouco zangado. Nieli apenas disse que o padrão bronze passado pelas gerações em sua família é realmente usado para ferver água. Isto, simplesmente, não pode ser tolerado. Entre todos os alunos, apenas Xiao Ningguer permanecia calma. Xiao Ningguer sentia que Nieli não faria algo para os outros se sentirem deprimidos. Essas pessoas não sabem do verdadeiro talento de Nieli. Naquele momento, fora da sala de aula, Luia também riu. Esse aluno é muito engraçado. Esse moleque inteligente realmente disse que há 38 padrões de fundação na estrutura do padrão Explosão Solar Escarlate e até disse que só é usado para ferver água. Enquanto ele está rindo, ele notou que o vice-diretor, Ye Seng, e o ancião de vestes cinzentas não riam. De repente, parou, empurrando o riso de volta para o estômago. O que é tão engraçado? Este padrão é de fato composto a partir de 38 padrões de fundação. O vice-diretor Ye Seng disse calmamente. Ele e do ancião vestido com uma túnica cinza possuíam um conhecimento aprofundado e eles iriam descobrir que existem 2 padrões de fundação, que na verdade não são feitos apenas a partir de 2 padrões de fundação, mas feitos a partir de 4 padrões de fundação. No entanto, o que os fez se sentirem chocados é que esta informação realmente veio de um aluno. Esse aluno estava adivinhando aleatoriamente? E para especialistas como eles, o padrão da Explosão Solar Escarlate, este tipo de lixo de padrão de inscrição, só pode ser usado para ferver água. Seu efeito real na batalha é muito pequeno. Uma luz atravessou o olho do velho grisalho, mas ele não disse nada e ficou em silêncio. Merda! Shen Xiu grunhiu com raiva. Seu rosto ficou sombrio. Como um membro da família sagrada, naturalmente, ela não podia tolerar que qualquer um degradasse o padrão Explosão Solar Escarlate na frente deles. Nieli não prestou atenção aos alunos que estavam rindo dele e continuou. Este padrão de inscrição aparece no 7º volume do livro da Chama do Relâmpago Divino. O nome original deste padrão de inscrição é chamado Padrão da Explosão Chama do Relâmpago. Consistia de 60 padrões de fundação.
Pode ser considerado um pouco complicado, mas algum burro malandro foi e cortou parte do padrão de inscrição, ligeiramente o modificou e o transformou neste explosão solar escarlate indescritível. Sem capacidades reais de combate, só poderia ser dado aos praticantes da chama sagrada para estudar. Livro da chama do relâmpago divino. Que livro era esse? Os alunos da turma se entreolharam. Nieli realmente disse que o mestre da casa da primeira geração da família sagrada é um burro malandro? Shen Xiu estava muito mais que furiosa. Ela não conhecia nenhum livro da chama do relâmpago divino ou sequer o que foi registrado no 7º volume dele. Ridículo! Esse livro não existe! Shen Xiu pensou por algum tempo e respondeu: onde está o 7º volume deste livro da chama do relâmpago divino? Provavelmente era uma das bobagens de Nieli. Vendo como Shen Xiu estava furiosa, Nieli riu levemente e disse: a professora Shen Xiu é tão experiente, dizendo que o livro não existe porque você nunca o viu antes. Isso quer dizer que a professora Shen Xiu leu todos os livros do mundo? Em sua vida anterior, Shen Xiu também era irracional. Livro da chama do relâmpago divino? Ah, eu lembrei, acho que peguei uma cópia desse livro na biblioteca, disse um estudante plebeu, de repente, com voz assustada. Ele pegou emprestado 3 livros, um deles era o livro da chama do relâmpago divino. No entanto, o conteúdo dentro do livro da chama do relâmpago divino era muito profundo. Ele não conseguia entender nada nele. Ele esqueceu de devolver o livro depois que ele deu uma olhada. A voz deste estudante plebeu fez com que o rosto de Shen Xiu escurecesse. Este estudante plebeu abriu o livro da chama do relâmpago divino. Este livro é uma versão copiada, não a versão original. Foi escrito com palavras que pertenceram à língua do Império Vento Nevado. O primeiro volume foi traduzido, mas não os outros volumes. A linguagem escrita na Idade do Vento Nevado é muito obscura. As pessoas comuns não conseguem entendê-la. Ninguém esperou que este livro realmente existisse, até o vice-diretor Ye Seng e Lu Ye se entreolharam de surpresa. Embora sejam o vice-diretor e professor do Instituto Sagrada Orquídea, a quantidade de livros na biblioteca passa facilmente os números dos 100.000. 90% deles foram deixados para trás desde os tempos antigos. Mesmo eles não podiam dizer os nomes de cada livro. Há também muitos livros que mesmo eles não poderiam traduzir. Durante sua viagem pelo continente em sua vida anterior, Nieli era proficiente em 7 línguas. Ao chegar ao nível lendário, ele leu vários livros e nunca esqueceu seu conteúdo. Para não mencionar que em sua vida anterior, Nieli permaneceu no espaço temporal existente dentro do livro do espírito demoníaco temporal por centenas de anos, lendo milhões de livros enquanto ele estava lá dentro. Não há nenhum obstáculo na leitura das palavras escritas pela linguagem do Império Vento Nevado para Nieli. Até o ancião cinzento sentado ao lado de Ye Seng e Lu Ye tinha o rosto estampado de surpresa. Até mesmo ele nunca leu o livro da chama do relâmpago divino antes. Ye Seng, envie alguém para a biblioteca para buscar o livro da chama do relâmpago divino, ordenou o ancião com túnica cinzenta. Sim. Ye Seng olhou para Lu Ye ao seu lado. Lu Ye não se atreveu a negligenciar e rapidamente saiu apressado. Cada aluno da turma focou seus olhos no livro da chama do relâmpago divino que o estudante comum estava segurando. Ambos Ye Zion e Shen Yue também ficaram muito surpresos. Sendo membros das 3 famílias principais, eles também leram um monte de livros, mas eles não sabiam que um livro chamado Livro da Chama do Relâmpago Divino existia. Este livro é muito antigo, portanto, poucos iriam tomar a iniciativa de aprender com ele. Dentro da Cidade da Glória, existem 3 tipos de padrões de inscrição que são mais completos, que são o Vento Nevado, a Chama Sagrada e a Guerra Primordial. Quase todos praticam estes 3 tipos de padrões de inscrição. Desde que os padrões de inscrição do Chama Relâmpago foram perdidos há muito tempo durante a Era das Trevas, havia apenas alguns livros, como o Livro da Chama do Relâmpago Divino, espalhados pelo mundo. Todos eles não foram traduzidos, por isso foram arquivados.
Ocasionalmente, alguns alunos os pegavam emprestado, mas depois de perceberem que eles não conseguiam entender o conteúdo, eles imediatamente os devolviam. Deixe-me ver. Livro da Chama do Relâmpago Divino Volume 7. O estudante plebeu imediatamente começou a vasculhar o livro. Este livro da Chama do Relâmpago Divino tinha várias centenas de páginas de espessura. Dentro, o livro foi preenchido com ilustrações, texto e diagramas de padrão de inscrição da Chama do Relâmpago. Não houve tradução para ele após o primeiro volume. As complexas e antigas palavras causaram a muitas pessoas uma dor de cabeça só de olhar para elas. Depois de se voltar para o volume 7, o estudante plebeu percebeu que este volume sozinho tinha centenas de padrões de inscrição. Ele começou a compará-los um por um com o do quadro, procurando o que parecia semelhante ao padrão Explosão Solar Escarlate. Todo mundo na classe estava ficando impaciente. Quando a busca vai terminar? O rosto de Shenxiu esfriou friamente e disse: Você provavelmente encontrou este livro em algum canto da biblioteca e nem sabe o que estava escrito nele. No entanto, você diz que o padrão Explosão Solar Escarlate se originou desse livro. Criança arrogante, você ousa macular os antepassados da minha sagrada família. Se você não puder encontrar o padrão de inscrição, eu irei ao salão do Santo Julgamento para processá-lo por ofender meus antepassados. Nieli riu alto e disse: Professora Shenxiu, ainda é muito cedo para dizer esse tipo de coisa. Este livro foi deixado durante a Era do Império do Vento Nevado, que existiu há alguns milhares de anos. O momento de sua criação é muito mais antigo do que a criação da família sagrada, não é? Correto, respondeu Shenxiu assentindo. Este era um fato duro que ela não podia negar. Então, é simples. Nieli olhou para o estudante comum e disse: Passe por 30 páginas do volume 7. O sexto diagrama na página 30. Compare-o com o padrão Explosão Solar Escarlate. Vendo o rosto de Nieli cheio de confiança, o coração de Shenxiu afundou. Se Nieli descobrisse a origem do padrão Explosão Solar Escarlate, seria a mancha da família sagrada. Porque a família sagrada tinha anunciado publicamente que o Explosão Solar Escarlate, bem como outros 16 padrões de inscrição, foram autocriados pelo mestre de casa da primeira geração da família sagrada. Isso causou um enorme aumento na reputação da família sagrada. Se o público descobrisse que os padrões de inscrição da família sagrada foram plagiados de um livro antigo, então a reputação da família sagrada seria abalada. Vendo o rosto de Shenxiu mostrar traços de medo, Nieli sorriu secretamente. A fama da família sagrada veio principalmente de ser o portador dos padrões de inscrição da chama sagrada, que foi reivindicado por muitos mestres antigos da família, por terem criado os padrões de inscrição. Seu talento extraordinário é o que salvou a cidade da glória do perigo. No entanto, a verdade é que a família sagrada não passa de um monte de hipócritas. Na vida anterior de Nieli, durante a destruição da Cidade da Glória, todas as famílias estavam lutando pela sobrevivência da cidade. A família sagrada deveria vigiar o portão oeste da Cidade da Glória, mas durante a eclosão da guerra, para poupar sua própria força, eles conseguiram que cada um dos especialistas da família entrasse na Santa Montanha Ancestral. Isso fez com que o portão ocidental fosse rompido e permitiu que os animais demoníacos do Vento Nevado marchassem para a cidade. Nieli ainda se lembra da cena horrível causada pelo massacre das bestas demoníacas. Nieli e o resto não tinham escolha a não ser sair da Cidade da Glória. Após seu renascimento, Nieli não tinha boas impressões em relação à família sagrada. Nesta vida, farei esta família hipócrita ser removida da Cidade da Glória. Se ele quisesse que a família sagrada fosse desprezada por todos os cidadãos na Cidade da Glória, então ele precisaria revelar a verdadeira natureza dessa família hipócrita. Primeiro. Página 30. Sexto diagrama, murmurou o estudante comum. Depois de ser guiado, ele encontrou o padrão de inscrição Explosão Chama do Relâmpago. Oh! A multidão de estudantes soltou um som de surpresa. O padrão de inscrição Explosão Chama do Relâmpago consistia em duas partes.
com uma parte que parecia exatamente como o padrão explosão solar escarlate. O padrão explosão solar escarlate era muito mais simples comparado ao padrão de inscrição explosão chama do relâmpago, que era o mesmo que cortar metade dele. Nieli estava realmente correto. Shen Xiu cerrou o punho firmemente, seus dedos ficaram brancos. Enquanto Shen Yui, que estava entre a multidão de estudante, olhou para Nieli, seus olhos se tornaram cheios de ódio. Nieli está desacreditando a sua família sagrada. Nieli, naturalmente, notou o olhar hostil de Shen Xiu e Shen Yui e riu friamente. Todos da família sagrada são iguais. Quando não encontraram a razão por eles mesmos, empurraram a culpa para outros. Se eles não tivessem culpa, por que eles se preocupariam com outras pessoas as expondo? E daí se o dono da casa da primeira geração da minha família sagrada tirou do livro da chama do relâmpago divino? Shen Xiu respondeu friamente. Nieli riu. Professora Shen Xiu, parece que você não está familiarizada com o código de conduta do espiritualista demoníaco. Quer que eu lhe explique? O código de conduta do espiritualista demoníaco tem existido por volta de 3.000 anos. Quase todos os espiritualistas demoníacos seguem o código de conduta. O código de conduta do espiritualista demoníaco, artigo 161, tomar padrões de inscrição ou copiar padrões de inscrição de outros espiritualistas demoníacos deve indicar sua fonte e não pode reivindicá-los como criados por autoria própria. Esta é a ética dos espiritualistas demoníacos. Shen Xiu tremeu de raiva. As palavras de Nieli atingiram diretamente o seu ponto fraco. Ele disse diretamente que a família sagrada não seguia a ética do espiritualista demoníaco, mas mesmo assim, ela não podia refutar a declaração de Nieli. Se eles estavam aprendendo com os padrões de inscrição da chama do relâmpago para criar seu próprio padrão de inscrição, então está tudo bem. No entanto, o primeiro mestre da casa da família sagrada levou diretamente a metade dela e reivindicou como se fosse sua. Não é um pouco absurdo? Poderia a primeira geração de mestre da casa da família sagrada ter algumas complicações que não podem ser ditas? Nieli piscou os olhos enquanto falava inocentemente. As palavras afiadas de Nieli foram direcionadas para o ponto fraco da família sagrada, e ainda fingia parecer inocente. Isso fez Shen Xiu e Shen Yui quererem matar alguém. Os alunos todos sussurraram suas discussões. Então, o mestre da primeira geração da casa da família sagrada é uma pessoa assim. Disse que, embora o primeiro mestre da casa da família sagrada foi apenas um espiritualista demoníaco de nível ouro, nos estudos dos padrões de inscrição, foi um grande mestre com autoria de vários padrões de inscrição da chama sagrada. A família sagrada sempre foi a portadora da tocha das inscrições da chama sagrada. Nunca pensei que o Explosão Solar Escarlate fosse realmente uma cópia de um livro antigo. Eu olhei o registro do padrão da inscrição do Vento Nevado. As inscrições internas foram reproduzidas ou tiradas de livros antigos, mas sempre indicaram sua fonte. Eles nunca reivindicaram que fosse autocriado. Esta é a ética dos espiritualistas demoníacos. Todos os nobres espiritualistas demoníacos fariam o mesmo. Um grupo de estudantes começou a se perguntar: o grande mestre dos padrões de inscrições em seus corações poderia ser nada mais do que alguém que está buscando elogios? Ouvindo as discussões dos alunos, o coração de Shen Yui tornou-se ainda mais infeliz. Ele já via Nieli como um inimigo. Com um rosto endurecido, levantou-se de seu assento e disse: Nieli, minha família sagrada tem uns 300 anos de herança. Somos uma das 3 famílias principais na Cidade da Glória. Nós não somos algo que alguém como você, que é de uma família nobre e ordinária, possa criticar. Este padrão Explosão Solar Escarlate está escrito nas notas do mestre da primeira casa. Originalmente, não foi anunciado publicamente. Nós das gerações mais novas achamos isso enquanto estávamos arrumando as notas do primeiro mestre da casa. Então nós pensamos que foi criado por ele. Isso é normal. Nieli olhou para Shen Yui. Ele era de fato um membro da família sagrada. Ele criou uma desculpa para se livrar da responsabilidade.
Shen Yue aprofundou sua voz quando mencionou família principal, e apontou Nieli como um membro da família nobre comum, fazendo suas palavras muito claras. Se Nieli o perseguisse, então, como a família sagrada, sendo uma das famílias principais, definitivamente não o deixaria sair impune. Quanto a Shen Yue, Nieli também o desprezou. Antes do casamento de Shen Yue e Ezion, a guerra começou, e Shen Yue imediatamente fugiu. Ouvindo as palavras de Shen Yue, Nieli ficou ainda mais infeliz. Estudante Shen Yue é um valentão arrogante. Ah, felizmente há uma lei estrita na Cidade da Glória. De outra forma, eu realmente estaria preocupado que a família sagrada. Nieli é como um porco que não tem medo da água fervente, piscou os olhos e disse, acredito que uma grande família como a Sagrada Família protegeria minha segurança. Se alguma coisa acontecesse comigo, receio que a família sagrada não pudesse limpar essa mancha.